Nascido em 12 de dezembro de 1930, na humilde rua Bem-TV, no Rio de Janeiro, Sr. Abravanel, como era chamado na época, era o primeiro dos 6 filhos de Alberto e Rebeca Abravanel, imigrantes de origem grega. A família vivia em uma casa modesta, e a renda era proveniente de uma pequena loja de armarinhos, que não era suficiente para suprir as necessidades do lar. Aos 14 anos, o garoto que vendia capinhas de título de eleitor e canetas nas ruas, já demonstrava uma habilidade inata para lidar com as pessoas e um carisma contagiante. Aos 8 anos, ele já vendia balas e chicletes nas ruas do Rio de Janeiro. No início da adolescência, a família passou por dificuldades financeiras, e ele começou a trabalhar em conjunto com o irmão Léo, vendendo capinhas de título de eleitor e canetas nas ruas. Era o início da jornada de um futuro ícone da televisão brasileira, que trilhava seu caminho com determinação, ousadia e um carisma nato que o diferenciava dos outros vendedores. Ainda na infância, Silvio demonstrava um talento para a comunicação. Ele era conhecido por sua alegria, espontaneidade e capacidade de cativar as pessoas ao seu redor. Essas características, combinadas com sua habilidade para os negócios, o levaram a trabalhar como vendedor de rua, e mais tarde, a se aventurar no mundo da rádio, onde começou a construir sua carreira e a trilhar o caminho que o levaria ao topo da televisão brasileira. O destino o levou para a rádio, onde ele adotou o nome artístico de Silvio Santos. Aos 17 anos, venceu um concurso de locutores, mas o salário irrisório o fez retornar às ruas. Aos 21 anos, Silvio se alistou na primeira turma de paraquedistas do Brasil, demonstrando sua coragem e espírito aventureiro. Em 1954, ele se mudou para São Paulo, onde sua carreira decolou. Trabalhou na Rádio Nacional, construindo uma forte amizade com o radialista Manuel da Nóbrega, com quem apresentou o programa Cadeira do Barbeiro. Mas Silvio Santos não se contentava em apenas apresentar. Ele era um empreendedor nato, e com a venda de bilhetes de loteria, ele lançou o Baú da Felicidade, que logo se transformou em um sucesso absoluto, premiando os participantes com bonecas, eletrodomésticos e até mesmo carros e casas. Sua popularidade o levou para a televisão, em 1961, com o programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista. O programa era inovador, com humor, dinâmica e interação com o público. Em pouco tempo, Silvio Santos conquistou seu próprio espaço no horário nobre, com o programa Silvio Santos, que se tornou um marco na história da televisão brasileira, com mais de 60 anos no ar. E como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Santos? Trabalhando, eu há 26 ou 27 anos, de segunda a segunda, porque eu não tenho folga, eu me dou ao povo, fazendo o seguinte, ganha dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. Trazendo alegria, entretenimento e momentos memoráveis para milhões de brasileiros. O programa era inovador, com humor, dinâmica e interação com o público. Em pouco tempo, Silvio Santos conquistou seu próprio espaço no horário nobre e se tornou um marco na história da televisão brasileira. Mas a história de Silvio Santos não foi um caminho de flores. Ele enfrentou diversas crises, como a quebra da barca onde tinha investido, a perda do irmão Léo e de sua primeira esposa, Cidinha, além do sequestro de sua família em 2001. Silvio Santos, ao longo de sua trajetória, enfrentou diversas crises que testaram sua resiliência e determinação. Uma delas foi a quebra da barca onde ele havia investido, no início de sua carreira em São Paulo. A ideia era oferecer entretenimento aos passageiros que faziam o trajeto entre Rio e Niterói, com música, jogos e um bar. O investimento era alto, e o fracasso do negócio o levou a uma situação financeira difícil, que ele superou com sua persistência e talento para os negócios. Em 1977, Silvio Santos sofreu uma perda dolorosa com a morte de Cidinha, sua primeira esposa, vítima de câncer. O casamento havia durado 25 anos, e Cidinha foi uma figura fundamental na vida de Silvio. A perda de Cidinha foi um golpe difícil para Silvio, mas ele encontrou força para seguir em frente, honrando a memória de sua esposa e mantendo sua família unida. Em 1981, Silvio Santos perdeu seu irmão Léo, seu maior companheiro e confidente. Léo o acompanhou em todos os momentos de sua vida, desde a infância até o sucesso na televisão. A perda de Léo deixou uma grande lacuna na vida de Silvio, e ele sempre fez questão de homenageá-lo em seus programas. Em 2001, Silvio Santos e sua família foram vítimas de um sequestro em sua própria casa. O crime chocou o país e manteve o Brasil. Era a madrugada de 16 de julho de 2001 quando um grupo de criminosos invadiu a mansão de Silvio Santos no Morumbi, em São Paulo. O objetivo era sequestrar a família do apresentador para obter um resgate milionário. O grupo criminoso, liderado por Nilton José de Souza, conhecido como Nelsinho, invadiu a mansão armado e fez refém Silvio Santos, sua esposa Iris Abravanel, sua filha Patrícia Abravanel, seus netos e alguns funcionários. O sequestro durou 8 horas, e a polícia teve que negociar com os criminosos para libertar as vítimas. Patrícia Abravanel,
que na época tinha 23 anos, foi uma das principais reféns do sequestro. Ela foi sequestrada junto com seus irmãos e seus filhos. A jovem apresentadora, que já era conhecida do público por sua participação no programa Silvio Santos, foi tratada com crueldade pelos sequestradores. Ela foi mantida em um quarto separado dos demais reféns, e foi submetida a tortura psicológica e física. Durante o sequestro, Patrícia Abravanel demonstrou grande força e coragem. Ela conseguiu manter a calma e a esperança, e apoiou seus familiares e funcionários que estavam sob ameaça. Ela se recusou a ceder às pressões dos sequestradores e se mostrou firme em sua determinação de sobreviver. O sequestro de Patrícia Abravanel e da família de Silvio Santos chocou o Brasil. O crime demonstrou que ninguém está imune à violência, nem mesmo as pessoas famosas e poderosas. O sequestro também mostrou o medo e a insegurança que assolavam o país na época. Após 8 horas de tensão, a polícia conseguiu libertar todos os reféns sem que houvesse feridos. O sequestro foi uma experiência traumática para Patrícia Abravanel e sua família, mas eles conseguiram superar o trauma e seguir em frente. Patrícia Abravanel se tornou uma defensora de causas sociais e se dedicou a ajudar vítimas de violência. Ela também continuou sua carreira na televisão, e hoje é uma das apresentadoras mais queridas do Brasil. O sequestro de Patrícia Abravanel e da família de Silvio Santos foi um episódio marcante na história do Brasil. Após o episódio que marcou a vida de Silvio Santos e de sua família, o forçou a reavaliar suas prioridades e a dar mais valor à segurança e à família. Voltando para 1981, Silvio Santos deu um passo ousado e criou o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, uma emissora que se tornou uma potência nacional. A ideia de construir uma rede nacional de televisão era um sonho que o acompanhava há anos, e ele tinha trabalhado incansavelmente para torná-lo realidade. Silvio Santos tinha adquirido partes da TV Record em 1976, e chegou a ter 50% da emissora. Mas ele queria mais. Ele sonhava com uma rede própria, que levasse sua marca e sua visão de entretenimento para todo o Brasil. Ele investiu todo o seu dinheiro e sua energia no projeto, e conseguiu uma concessão para os canais da TV Tupi em São Paulo, da TV Marajoara em Belém, da TV Piratini em Porto Alegre e da TV Continental no Rio de Janeiro. Com essas 4 grandes cidades cobertas, Silvio Santos finalmente realizou seu sonho. O SBT nasceu em 19 de agosto de 1981 e marcou uma nova era na televisão brasileira. O SBT trazia a marca de Silvio Santos: entretenimento popular, humor irreverente, interação com o público e uma dose generosa de ousadia. O SBT se tornou uma das maiores redes de televisão do Brasil, com mais de 100 emissoras espalhadas por todo o país, chegando a quase 5.000 cidades. A emissora é a 3ª maior do Brasil em termos de audiência, e já esteve em 2º lugar por bastante tempo, sendo ultrapassada pela Record recentemente. A criação do SBT foi uma grande conquista na vida de Silvio Santos, e prova de sua visão de negócios e sua capacidade de realizar seus sonhos. O SBT é mais do que uma rede de televisão, é uma extensão de sua personalidade, de seu talento e de sua história. Sua trajetória também foi marcada por polêmicas, como sua candidatura à presidência em 1989 e suas declarações controversas. A decisão de Silvio Santos de ingressar na política surpreendeu o Brasil. O apresentador, conhecido por seu humor, carisma e popularidade, entrou na disputa presidencial com o slogan Silvio Santos, o homem que você conhece. Ele se lançou pelo Partido Liberal, PL, liderando as pesquisas de intenção de voto no início da campanha. A campanha de Silvio Santos foi uma mistura de ousadia, humor e improvisação. Ele usou seu carisma e sua experiência como comunicador para se conectar com o eleitor brasileiro. Seus comícios eram cheios de música, dança e piadas. Ele criou frases de efeito que viralizaram, como "Eu não sou político, sou Silvio Santos e o Brasil não pode ficar na mão de qualquer um". Mas a campanha de Silvio Santos também foi marcada por polêmicas e questionamentos. Alguns criticavam sua falta de experiência política e sua forma de fazer campanha, considerada por muitos como populística e irresponsável. Silvio Santos enfrentou acusações de ter usado seu programa de televisão para fazer campanha, violando a lei eleitoral. Seu partido também foi acusado de irregularidades financeiras, o que levou ao seu afastamento da disputa eleitoral. Apesar de ter sido excluído da corrida presidencial, Silvio Santos teve um impacto significativo na campanha de 1989. Sua candidatura revelou o apetite do eleitor brasileiro por mudanças e por um candidato diferente dos políticos tradicionais. Seu carisma e sua popularidade inspiraram a criação de outros candidatos atípicos em eleições subsequentes. A candidatura de Silvio Santos à presidência da República foi um momento de grande repercussão na história política brasileira. Ele provou que sua influência transcendia os limites da televisão e que ele tinha o poder de mobilizar o eleitorado. Embora não tenha sido eleito,
Sua campanha deixou um legado inesquecível e mostrou o potencial do fator Silvio Santos na política brasileira. Outro escândalo foi o caso do Banco Pan-Americano. Fundado em 1994, o Banco Pan-Americano foi uma das principais empresas do grupo Silvio Santos e cresceu rapidamente nos anos 2000, chegando a ser um dos maiores bancos privados do Brasil. Em 2010, o Banco Pan-Americano foi envolvido em um escândalo de fraude e desvios de recursos. A Polícia Federal investiga o caso e descobriu que o banco havia criado contas falsas para mascarar os seus resultados financeiros. O escândalo abalou o grupo Silvio Santos e levou à falência do banco em 2011. A crise financeira afetou negócios de Silvio Santos e reduziu sua fortuna. Silvio Santos foi investigado pelas autoridades e se defendeu das acusações de envolvimento na fraude. Ele afirmou que não tinha conhecimento das irregularidades que ocorriam no banco e que havia sido vítima de seus próprios funcionários. Silvio Santos, com sua resiliência e talento para os negócios, conseguiu superar a crise financeira causada pelo escândalo do Banco Pan-Americano. Ele renegociou dívidas, reorganizou seus negócios e continua à frente do SBT, a terceira maior rede de televisão do Brasil. Silvio Santos, o rei da televisão brasileira, deixou um legado inesquecível, uma história de superação, criatividade e a prova de que com talento, determinação e uma pitada de ousadia, é possível construir um império. Silvio Santos veio a falecer no dia de hoje, 17 de agosto de 2024, aos 93 anos. Quando eu me lembro da minha mulher que morreu, aos 39 anos de idade, com câncer no estômago, e quando eu me lembro que eu dizia que era solteiro, quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói, quando falo com a minha consciência, eu acho que é uma das coisas imperdoáveis que eu fiz diante da minha imaturidade. E hoje eu vejo as besteiras que eu fiz, e quando eu vejo alguém fazendo o mesmo que eu fazia, eu olho e digo, meu Deus do céu, como esse homem é infeliz. Eu estava à procura de alguma coisa e não sabia o que. E depois que eu encontrei a minha segunda mulher, me encontrei e encontrei a minha felicidade. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão.